Eu era uma religiosa. Eu cheguei na Igreja Universal em 2015, mas eu mesma me servia. Eu não queria servir. Fomos fazendo propósitos, né? E conseguimos conquistar. Mas só que chegou um período, um certo momento, que a gente olhou e a gente achou que era autossuficiente. Eu achava que eu era filha de Deus por eu ser uma pessoa boa, por não fumar, não beber, não roubar, não matar. Eu não faço nada disso, então eu sou filha de Deus. Mas só que em todas as reuniões que nós íamos, sempre era falado sobre o batismo com o Espírito Santo, a importância, né, do batismo com o Espírito Santo, sobre a salvação da alma. Mas isso não importava para nós, né? Isso não brilhava aos nossos olhos. Era mais a questão do material. E o espiritual a gente deixava para depois, achando que estava tudo bem, pela minha família estar confortável, eu estar confortável, se está tudo bem com a gente, então nós somos de Deus, estamos fazendo tudo aqui certinho, estamos indo para a igreja, mas só que o Espírito Santo não queria saber, né, do batismo com o Espírito Santo. Para mim aquilo ali não precisava. E participando das reuniões vinham fogueira santa e sempre vinha uma direção do homem de Deus, né, falando, se você não tem o Espírito Santo, então foca, né, no Espírito Santo, que as outras coisas vão ser acrescentadas, né? E eu subia buscando outras coisas, o material, o conforto para mim e para minha família. E foi quando, depois de anos vivendo nessa situação, em janeiro, né, agora de 2025, eu me vi com depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, o coração acelerado, que parecia que a qualquer momento eu ia ter um infarto, e uma dor muito profunda na alma. Em uma madrugada, eu me tranquei no banheiro, eu sentei no chão do banheiro e comecei a me coçar inteira, a tremer o meu corpo todo. E ali não tinha controle do meu corpo, né? Não conseguia dormir. Inclusive, nessa foto, nós fomos fazer uma viagem, né, para ver se preenchia, né, esse vazio, porque é que nem meu esposo falava, você deve estar cansada, né, mentalmente, vamos descansar um pouco, né, descansar o corpo, tudo, mas o vazio continuava, né, as crises continuavam. A senhora, mesmo tendo consciência da fé, a senhora não recorria à fé? Não, como se eu não soubesse o caminho, não soubesse aonde seguir. Então eu fui para preencher em coisas materiais, porque eu acho que um dos piores momentos de uma pessoa com depressão é você ter que fingir para as pessoas que você está bem e por dentro você está destruído. Mas por que a senhora fingia? Eu fingia porque, como eu ia para a igreja, eu pensava, o que as pessoas vão falar? E para piorar mais essa situação, né, teve um momento que nós estávamos em casa e eu tive uma crise muito forte. E a minha filha começou a chorar, do nada. E todo mundo se assustou, né? Aí foi quando ela olhou e falou, eu não sei, eu tô triste e o meu coração tá acelerado. E eu não estava percebendo que todos os sintomas que eu estava sentindo, ela também estava começando a sentir. Quando eu via ela naquele estado, e eu comecei a sentir os mesmos sintomas dela. E aí foi como se tivesse tudo explodido. Como se todas aquelas... aquilo que eu estava sentindo por dentro fosse para fora. A minha alma estava doente, eu estava cega, né? E eu não enxergava nada. Eu achava que tudo estava bem, mas tudo fugiu do controle. Aí foi o meu despertar e eu entendi
aonde eu deveria buscar, mas com sinceridade. Teve uma reunião de quarta-feira, né, que eu fui e que o pastor pegou e falou: vem aqui na frente os que estão cansados e sobrecarregados. E eu fui. Não importava se ia só eu fui. Eu fui determinada e quando eu toquei no altar, eu me derramei. E eu falei: meu Senhor, eu estou aqui. Eu não aguento mais sofrer. Durante todo esse tempo eu te neguei, porque eu neguei a Ele. Eu fingia ser uma pessoa e eu não era essa pessoa. E foi aí que realmente eu entendi, né, a importância do Espírito Santo em nossa vida. E era isso que eu queria. E aí foi quando eu cheguei e falei: não, eu quero, é isso que eu quero. Eu quero o Espírito Santo. Em dezembro do ano passado, eu não fiz o sacrifício que tinha que ser feito, né? Então eu deixei passar essa oportunidade. E em janeiro aconteceu tudo isso que aconteceu. E eu não tinha mais tempo de esperar uma próxima fogueira santa. Então eu tive que fazer a minha fogueira santa. Agora, o que essa chuva aqui tem a ver com a sua história? Essa chuva, ela significa o maior tesouro que eu recebi durante todos esses anos da minha vida. Houve realmente a mudança, que foi a família ao pé da cruz, e eu estava literalmente aos pés da cruz. Eu sacrifiquei todo o meu ser, todo o meu eu. Então, ali para mim foi o tudo ou nada. Eu só olhei e falei: meu Deus, eu tô aqui. Eu não sou nada. Eu não sou nada. Eu não sou merecedora de nada. Eu só quero que o Senhor tenha compaixão da minha alma. E foi quando a chuva estava muito intensa, né? E o Bispo Macedo pegou e falou: você quer o Espírito Santo? Então, essa chuva, cada gota que cai, é o Espírito Santo. Você quer o Espírito Santo agora? Então, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, cada gota d'água seja a gota do Espírito de Deus descendo, derramando sobre o teu povo aqui agora. Essa chuva para nós é o derramamento do teu Espírito. E foi ali onde eu me fiz filha. Eu senti uma força e ali eu percebi que todo aquele sofrimento que eu tive passou. E para mim foi o maior tesouro que eu já recebi em toda a minha vida. E eu não sou merecedora de nada, mas Ele teve misericórdia de mim. Mas parece que não foi só com você que aconteceu isso, né? Não, Senhor. Eu já estava determinada que eu queria receber o Espírito Santo. E que aquele era o dia. E aí foi na hora que o bispo chegou e falou: então receba o Espírito Santo. E ali eu tive a certeza. E eu fiquei muito feliz porque eu fui aceita. Eu não sou digna. E mesmo assim ele me aceitou como filha. A chuva realmente lavou a alma de vocês naquele Foi. dia. Sim, Senhor. Ali foi um momento de limpeza, né? Foi a limpeza e o momento do preenchimento, né? O preenchimento total, o preenchimento verdadeiro. Depois, né, ela não sabia, não tinha me contado ainda e nem eu tinha contado a ela. E foi quando ela olhou para mim e falou: mãe, você também? Aí foi quando eu olhei e fiquei surpresa e falei: você também? Ela: eu também recebi. Nós estávamos ali ensopados tudo, né?
tênis com aquela poça d'água, mas não tinha frio, não tinha incômodo nenhum. Muito pelo contrário, só tinha alegria. Eles estavam igual o Bispo Macedo aqui no Himalaia, então. Sim, senhor, estávamos assim mesmo. Estávamos alegres, cantando. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem. Não tenho mais depressão. A minha alma não chora mais. Muito pelo contrário. É só alegria, né? É preenchida, transborda do Espírito Santo. E a minha família toda foi transformada. O meu esposo, depois desse período, ele entendeu e ele foi batizado também com o Espírito Santo. Eu que passei 10 anos, né, na igreja perdida, olhando para o meu próprio umbigo, né, pensando só em mim e no conforto da minha família. E hoje eu faço parte, né, do grupo Depressão Tem Cura e levo a minha experiência para essas pessoas. A dor na alma que eu tive, eu só agradeço, porque ali foi o meu despertar. Eu saí daquela zona de conforto e hoje eu estou aqui para glorificar o nome dele. O sofrimento foi duplo, mas a honra foi dupla. Deus honrou em dobro. Você está sentindo paz? Deus ouviu a nossa oração.